Bom, amanhã é 15 de novembro, é feriado, é só o que você sabe sobre 15 de novembro. Ou então foi a proclamação da República e tudo mais. Mas será que é só isso? Daniela Lima vem trazendo essa curiosidade sobre a data de amanhã, né, Dani? Pois é, né, Paulinho? É bom saber o porquê do feriado. E se tratando principalmente de um feriado nacional, né? A gente até sabe de alguns feriados municipais, mas um feriado nacional, que impacto tem isso? O que aconteceu nessa data, que impacto tem nas nossas vidas, que marco de fato aconteceu para se tornar um feriado nacional. Dia 15 de novembro, todo mundo sabe, já ressaltar aqui o seguinte: bancos não funcionam, comércio não deve funcionar, algumas instituições abrem, como por exemplo farmácias, supermercados, também universidades, escolas, tudo fechado, tá? Então, realmente é um feriado nacional. Claro, existem aqueles acordos, né, que algumas empresas acabam abrindo sim, mas em via de regra, agências de INSS também não funcionam. Lembrar também uma observação para agências de INSS, o telefone 135 não vai estar funcionando, mas os canais virtuais estarão funcionando. Tudo aquilo que depende de a presença humana não estará funcionando para o dia de amanhã no tocante a comércio, no tocante a instituições públicas, não estarão funcionando. Mas vamos lá, 15 de novembro, né? Você sabe aí que é a proclamação da República. Mas o que é proclamação da República? O que aconteceu no nosso país? Quem vai explicar todos os detalhes dessa data é a professora doutora Keila Barros. Ela é doutora em História Social pela Universidade Federal do Ceará. Ela é professora aqui no nosso município de Iguatu, na rede pública estadual, e vai explicar, tintim por tintim, do que se trata o feriado do dia 15 de novembro. Vamos com a conversa que tivemos com ela. Para entender a proclamação da República, a gente precisa entender que o Brasil, desde 1870, já havia passando por processos de modernização, principalmente em relação aos ideais de política e de Estado. A América como um todo, a América do Sul, a América do Norte, como exemplo os Estados Unidos, haviam passado pelos seus processos de revoltas, de revolução, de declaração da independência. E o que é que essa independência representava? O fim da monarquia, acabar com o sistema de reis e rainhas e começar um sistema de Estado que fosse a partir de então governado por presidentes eleitos. E o Brasil, estranhamente, ainda existia como monarquia, sendo diferente da maioria da América, que já estava no modelo de representatividade republicana. Sendo assim, o Marechal Deodoro da Fonseca ele liderou um grupo do Exército com alguns civis. Principalmente o grupo do Exército estavam insatisfeitos por conta dos baixos salários e pela imposição que havia sido feita pela monarquia de que o Exército não poderia participar de partidos políticos. O Exército ele não tinha poder, não tinha direito de participar da vida política do Brasil. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca, na madrugada do dia 15 de novembro de 1889, liderou um grupo de revoltosos do Exército, invadiram o paço e declararam o fim da monarquia do Brasil e o início da República, expulsando Dom Pedro II com toda a sua família e a sua corte da nobreza. E, a partir de então, a partir desse ato simbólico, o Brasil passou a ser república, tendo como primeiro presidente o próprio Marechal Deodoro da Fonseca, que foi quem liderou o levante. A primeira fala da professora, mas ela trouxe também alguns mitos e verdades e algumas curiosidades que envolvem a data do dia 15 de novembro. Vamos à continuidade da conversa com ela. A respeito da proclamação da República Brasileira, de 15 de novembro de 1889, são que, primeiro, a exemplo, das outras monarquias que existiam, o Brasil, ele era um país que até então, era um grupo social que não tinha participação do povo. A população no geral, o povão da sociedade brasileira, a grande maioria da sociedade brasileira,
não compreendia os entraves políticos, não compreendiam e também não participavam da vida política do Brasil. Então, a proclamação da República do Brasil, ela tem alguns mitos, né, algumas controvérsias. Uma das primeiras controvérsias, a participação popular. Diferente dos Estados Unidos, da Argentina, de outras nações que tiveram uma grande participação popular, que as pessoas foram às ruas, lutaram, pegaram em armas para declarar o fim da monarquia e o início da República, no Brasil esse movimento ele foi feito por uma minoria, era o exército que estava à frente, e alguns civis, né, também civis de posse, não eram a grande maioria. E segundo o José Murilo de Carvalho, no livro Os Bestializados, citando aqui esse historiador de grande renome em estudos sobre república, no ato da República, no dia da República Brasileira, quando começou o movimento, os cavalos, a cavalaria, as pessoas assistiam a esse movimento e assistiam bestializadas. Qual seria o significado de bestializadas? As pessoas começaram a conversar nos cortiços e nas ruas e dizer assim, o que está acontecendo? Não sei, está acontecendo uma tal de uma república. E o que é a república? Não sei, só sei que é feriado. Então, o historiador José Murilo de Carvalho, com essa passagem, no livro dele, Os Bestializados, ele traz, na verdade, algo que foi muito emblemático sobre a proclamação da República do Brasil, que foi a não participação popular e a falta de conhecimento por parte da sociedade brasileira do que seria um projeto de Estado, do que seria a República e do que essa República traria, né? Como essa República aconteceria. Não houve essa participação popular. Esse é o primeiro ponto que é controverso. Segundo ponto que é controverso, com a proclamação da República, a gente imagina que o Brasil já começou, então, a partir daí, a ter presidentes, que os presidentes eram eleitos por eleições como acontece hoje, que tem uma grande participação de voto popular. Só que não. Os primeiros modelos da República Brasileira, os primeiros presidentes, eles eram eleitos por algumas cúpulas que podiam votar, ou seja... depois que Marechal Deodoro da Fonseca assume o país como primeiro presidente, né, um presidente interino, na próxima eleição para presidente, as mulheres não podiam votar, os negros não podiam votar e os pobres não podiam votar. O voto ele era aberto, ele era declarado, a pessoa tinha que dizer em quem estava votando. Esse voto ele era coagido e ele só era permitido para a pequena classe de homens e ricos. Ou seja, a população ainda demorou alguns anos, ainda precisou de outros acontecimentos históricos para que o voto fosse livre, fosse secreto e fosse para todos no Brasil. Então, a proclamação da República do dia 15 de novembro, ela marca que o Brasil deixou de ser monarquia e começa a ser república, mas ela não marca a liberdade e a expressão de voto para todos. Ainda vão ser necessários outros acontecimentos ao longo da história para que o voto seja como ele é hoje, né? Um voto livre, um voto para todos e um voto com direito de ser secreto.